Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo e tem dado aqui uma atenção a esse canal que tem o intuito de propagar a verdadeira palavra de Deus no que se refere à salvação, à fé e o evangelho, tá? Eu sou um defensor do evangelho bíblico, do evangelho cristão, o verdadeiro, puro, único, tá bom? E o meu intuito, principalmente com essa série, é passar para vocês uma consciência pura e libertadora em Deus, tá bom? De que você não precisa se obrigar a viver no erro. Essa é a minha intenção aqui. Porque a consciência e a fé dentro da mente do cristão, do coração do cristão, era o que o Paulo mais defendia nas Escrituras. Só você ler as cartas que você vai ver. Irmãos, hoje nós vamos falar do tema batismo e rebatismo. O texto que vai ser usado é capítulo 4 de Efésios, tá bom? Rebatismo é bíblico? A pergunta, se fosse fazer em cima desse tema aqui, seria essa. Vamos ler aqui o verso 1 de 4 aos Efésios. Acompanhe aí na sua casa para você ver com clareza o que realmente a palavra de Deus diz. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha esse verso 3, vamos ler de novo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí entra o verso-chave. 4. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma fé, um só batismo. Vamos ver os 6 para finalizar. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Fecha aqui. Verso 4 é o verso-chave. Um só corpo. O que nós entendemos de corpo? O cristão sabe disso. Toda igreja já deve ter mencionado isso uma vez na vida. O que é corpo? É a unidade dos irmãos que cobre não só a igreja que você vive, e sim todo mundo. Tá bom? Onde tem um cristão que crê e confessa sua fé em Cristo e crê no verdadeiro evangelho, ele faz parte desse corpo. E o corpo tem seus membros. E os seus membros têm a sua eficácia. Cada um o seu departamento diante de Deus ali que vai se tratar. Mas não é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Um só Espírito. O Espírito de Deus que está em mim, Jonatas, é o mesmo Espírito que está naquele irmão que está lá na Assembleia, servindo a Deus. Se ele é um convertido, se ele creu no Evangelho, nasceu de novo, é o mesmo Espírito. O mesmo que está em mim, está nele. É isso que significa aqui, um só Espírito. Como também fosse chamado em uma só esperança. A mesma esperança que o irmão teve ao se batizar e se entregar para Cristo, eu também tive, que é o quê? Salvação. A nossa esperança é essa, salvação em Cristo. Quando nós fazemos o concerto, a nossa esperança é esta, salvação em Cristo. Aí entra o tema que nós estamos tratando aqui, o rebatismo. Algumas igrejas têm o costume de considerar, né, que só o batismo delas que é um batismo de Deus, um batismo aprovado por Deus no céu. Só o batismo delas é que vale, que tem eficácia. Se não for o batismo delas, não tem salvação. Algumas são radical desse ponto. Eu sei porque eu vim de uma, que é a congregação. Pensa e fala isso, sempre fez isso, e tem gente que fala que está mudando, é mentira. A prova que não está mudando eu vou dar para vocês aqui hoje. Irmãos, vamos pegar aqui um exemplo. Uma irmã, uma senhora, que se batizou com 12 anos de idade, na igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja boa, todo mundo sabe que é uma igreja boa. Viveu 40 anos lá dentro. Perdeu sua família, todos morreram, já está idosa, não teve filhos. Ficou sozinha lá. E olhou na congregação, fez uma amizade com a irmã da congregação, olhou dentro da congregação, oportunidade, uma igreja boa, quer ficar lá porque é organizado.
achou apoio de algum irmão lá, quer ficar por lá, quer servir a Deus lá. Até aí tem alguma coisa errada? Não, porque ela é livre para ir onde ela quiser. Só que tem um problema. Quando ela chegar nas portas da congregação, pode viver 1 ano, 2, 3 congregando lá, vai chegar um tempo que alguém vai falar com ela e falar assim, ó, você tem que batizar. Ela vai perguntar, mas eu já batizei. Eu falei, não, mas se você quiser ser considerado como membro da congregação, você tem que se batizar. Antigamente, irmãos, nem o véu na cabeça podia colocar quem era testemunhado. Só se fosse batizado. Hoje em dia lá já é permitido, né? O testemunhado lá já bota o véu na cabeça dele na hora que ele entra já, né? Eu mesmo já vi isso várias vezes. Então o que acontece? Tem esse porém. Se quiser ser um irmão dos irmãos da congregação, tem que ter o batismo deles. Ah, mas os irmãos da igreja lá não fala isso. Não, tudo bem. Os membros são ovelhas, são inocentes, não fala. Mas o ministério fala. Você pode ter certeza disso. Eu vi isso de anos que eu fui vendo isso lá. Então, eles deturpam a fé do cristão que quer ir para lá. Eles assumem que o batismo deles é o que salva. E aí que está o porém. O batismo não é um ritual de elemento regenerativo. O que significa isso? O que regenera o cristão, o que justifica o cristão não é o batismo. É a fé e arrependimento na pessoa de Cristo. O batismo é só a confirmação da crença dele e da salvação que ele obteve através do arrependimento e a confissão dos pecados. O batismo é só isso. Então, só que a congregação, como exemplo de uma igreja, como também a católica também faz isso, a igreja católica também faz isso, eles acreditam que o batismo deles salva uma pessoa. Isso é heresia. Batismo não salva ninguém. Não salva ninguém. Mas eles assumem que o que faz interceder diante de Deus e os homens é o ato de se batizar, e não a pessoa de Cristo. Entendeu? Tanto que eles pregam com tanta opressão o batismo, que eles falam assim, ó, se você não batizar, a porta da arca vai fechar, vai embora, e o dia de amanhã você pode nem estar aqui mais. O que tem a ver uma coisa a ver com a outra? Se a pessoa crê em Cristo e nascer de novo, no que se refere a espiritualmente, que nascer de novo não é batismo, ela vai para o céu da mesma maneira. E o ladrão na cruz não batizou de novo. Então nós vemos exemplos que a congregação ela não assume no estatuto dela que o batismo salva. Eles não assumem, mas pratica. Eles praticam o que o batismo é salvífico, é um elemento salvífico, e não é. Tá bom? Não é. Então nós vemos aqui, no verso 5, 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Não inclui o irmão da Assembleia? Não inclui o irmão da Quadrangular? Não inclui o irmão da Metodista? Por que ele tem que batizar de novo? Não é o mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma fé? Então nós vemos aí, irmão, uma grande característica de uma seita é o que? Exclusivismo. Eles pegam a doutrina da Bíblia e se exclusivizam só para ela, só para a congregação. Entendeu? Então eles assumem coisas cabulosas. Não tem cabimento a pessoa falar que essa igreja é uma igreja que se aproxima mais do evangelho. Olha o que se faz. Rebatismo é heresia. O que o rebatismo? O rebatismo só funciona em uma ocasião. É quando a pessoa vem de uma seita ferrenha, por exemplo, a Universal. Lá eles não tá nem aí para a fé da pessoa, só quer o dinheiro. Todo mundo sabe disso. Que é uma coisa que na congregação não tem, mas não deixa de ser melhor ou pior. Porque eu acho que pior que roubar dinheiro é roubar a fé da pessoa, né? Então, irmãos, o que acontece? Lá, vamos supor, se alguém vindo da Universal para a igreja presbiteriana, ou a igreja congregação, a igreja batista, eles vão batizar essa pessoa de novo. Por quê? Porque eles não creem que o batismo dela é verdadeiro. Não porque, por exemplo, a igreja presbiteriana, que é a igreja que eu estou frequentando, eles não ficam assumindo que o batismo dela é o melhor. Não, de maneira nenhuma. Só falam, olha, essa igreja é uma seita, eles deturpam a fé, deturpam a pessoa de Cristo. Nós não podemos aceitar o batismo dela. Nós te consideramos como uma pessoa que crê em Deus, mas o batismo, você tem que se batizar de novo em outra denominação que é correta. Eles falam assim, eles não compram peixe para eles. Já a congregação não. Não importa, pode ressuscitar o apóstolo Pedro.
e ir lá na porta da congregação que eles vão ter que batizar o apóstolo Pedro de novo. Não adianta. Não adianta. Qualquer pessoa tem que batizar de novo lá. Então isso é uma heresia. Parece bobo para você? Tudo bem, leva a fé na brincadeira. Mas a Bíblia, a Escritura é uma coisa só. Aqui está escrito claramente, Efésios capítulo 4. Estuda para você ver. A unidade da fé. A fé é uma coisa que junta pessoas de todas as épocas, de todos os lugares que creem no mesmo Deus e na mesma palavra. Isso é a fé. Mas a congregação não. A congregação crê que ela é um povo separado, único, que tem uma fé única e um batismo único e um Deus único. Isso para mim é heresia, tá bom? Então eu estou passando aqui com base na Bíblia. Você pode conversar comigo no comentário, discordar, pode concordar, entre em contato comigo se tiver alguma dúvida, e eu estou disposto a ajudar, tá bom? Esse foi mais um vídeo do tema e da série Como Identificar uma Seita. Deus abençoe, Deus te ilumine, Deus te dê coragem, te ajude em tudo nos seus caminhos, para que você venha entender e contribuir para o Evangelho cada dia que se passar nessa terra. Esse é o meu desejo e a minha oração por vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.